Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas ele sujeitou, certamente exclui aquele que tudo ele subordinou. Ele está falando, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus, né? Menos Deus. Porque todas as coisas se sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas ele sujeitou, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então ele está falando que todas as coisas estão debaixo dos pés dele, menos a Deus, porque Deus subordinou ele para ele vir até nós, para nós ter direito à salvação, né? Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando Jesus destruir a morte, que está lá no livro de Apocalipse, aqui, ó, o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Ele vai entregar o reino a Deus. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como que a gente escreve o nome no livro da vida, né? Pela fé em Cristo, pela fé no que ele fez na cruz do Calvário, pelo sangue que ele derramou. Porque olha o que diz aqui, irmão. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanece nos vossos pecados. Se ele não ressuscitou, irmão, nada disso que vale, irmão. Então a gente fica querendo fazer que nem Adão, arrumar preceito, né? A mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. Aí a mulher já colocou culpa na serpente, o mundo estava perdido. Deus falou, maldita é a terra por causa que você desobedeceu. Por isso que ele não aceitou aquela oferta de Caim, porque Caim pegou das coisas da terra. E maldição não expulsa maldição, né? Não tinha uma lei, ele colocou um sinal. Ele colocou um sinal em Caim para ninguém matar ele, porque não tinha uma lei ainda. Então a Bíblia diz em Romanos que antes de vir a lei, o povo não tinha conhecimento do pecado, né? Olha o que Deus diz aqui para Moisés, né? Apocalipse está dizendo assim, para a gente entender, né? Eu vou parar por aqui, está dizendo aqui. Porque senão o vídeo fica curto. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí, Êxodo 32 está dizendo assim, ó. Êxodo. Se alguém não foi escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Olha o que Moisés falou aqui para Deus, né? Quando o povo fez o bezerro de ouro. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então a Bíblia está dizendo em Apocalipse que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, né? E como que a gente escreve o nome no livro da vida? Romanos 14 está dizendo assim, ó. Romanos 14. Está dizendo assim, ó. Porque o reino de Deus não é comida, Romanos 14, 17, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e das dedicação uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer pão, nem comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar.
A fé que tem para ti mesmo. Foi que nem eu falei, a gente não pode estar vivendo na fé de Abraão, na fé de Moisés, na fé dessas pessoas do passado. Não posso ficar fazendo jejum na jejum de Daniel, jejum de Davi, 40 dias de jejum de Moisés, 40... A fé que você tem para ti mesmo, porque é a tua fé que vai te salvar. Se você não crê em Jesus, não adianta nada. Não adianta você fazer 40 dias de jejum, porque eu acabei de ler ali, porque se Jesus não ressuscitou, tudo é em vão. A gente só tem direito à salvação porque Jesus venceu a morte. Senão era só mais um. Porque em Hebreus 7, 22 está falando que os que vieram antes dele, todos morreram, porque a morte impediu deles viver. Mas a Jesus não, ele venceu. Porque ele venceu a morte, então nós temos direito. Pela fé. Não porque nós fica fazendo jejum de Daniel, 40 dias, nem por causa do dízimo, nem por causa de nada. É pelo amor, que nem o apóstolo Paulo falou. Ainda que eu dou meus bens, ainda que eu dou meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. E o que Deus fez? Foi pelo amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça. Então, o mandamento de Jesus está falando assim. Novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros. Fazendo isso, você cumpriu toda a lei. Amar a Deus primeiro, do que todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpriu toda a lei. É o que Jesus ensinou, né? Aí está dizendo assim, lá eu disse que Deus falou para Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Aí no Romanos 14, 23 está dizendo assim, ó, mas aquele que tem dúvida é condenado no comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então a gente tem que viver pela nossa fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Não adianta fazer nada para Deus porque o outro fez. O que foi para Moisés foi para Moisés. E aí eu tenho que agir pela minha fé, porque a luta vem. A luta vem. Moisés, Josué rodeou a muralha caiu. Aquele foi para ele, agora para nós. A muralha vai cair da minha frente, vai sair da minha frente, pela minha fé em Jesus. Ele fala, não, Jesus está comigo, eu vou vencer. Não é porque eu fico em campanha de ninguém, não, por causa de comida e bebida. Está dizendo aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aí as pessoas ficam com... só Deus, não. O povo fica querendo se justificar num pão, num suco, num dízimo, que era no tempo de Moisés, que não é mais para nós hoje, porque é difícil, a gente vê cada coisa hoje, a gente, todo tipo de igreja, tem coisa aí que eu tiro, não dá para mais ler não dá para a gente ver mais não, infelizmente. A gente chega nas igrejas hoje, a gente vê cada coisa, a palavra de Deus a gente não vê. E Deus falou para Josué, medita nesse livro dia e noite para que você seja bem sucedido. Eu posso até ficar 40 dias de jejum, mas 40 dias debruçado na Bíblia. Só se eu não fizer isso, não adianta. Não adianta, porque Jesus falou assim, porque jejuamos nós e o seu discípulo não jejua. Jesus falou, pode os noivos estar tristes enquanto o noivo está na festa? Pode os convidados estar tristes? Dias virão que o pastor será tirado, aí eles vão jejuar. Acho que 3 dias quando Jesus morreu, eles ficaram em jejum. Mas quando Jesus ressuscitou, ele já chegou para Pedro e falou, você tens alguma coisa aí para comer? Eles ficaram, acho que estava 3 dias em jejum mesmo. Foi que nem Jesus falou. Quando eu for tirado, enquanto eu estou com eles, eles não jejuam, porque eles foram cobrados de Jesus. Por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou, pode os convidados estar tristes, e enquanto o noivo está com ele, dias virão que o noivo será tirado. Quando ele morreu, os discípulos ficou em jejum. Mas quando ele retornou, quando ele ressuscitou, ele chegou para os discípulos e já foi perguntando se ele tinha coisa para comer. Está escrito aqui em João, que nem eu já li quase agora para os irmãos. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tem alguma coisa para comer? Respondeu-lhe, não. Então lhe disse, lança-te a rede direita ao barco, e achareis, assim fizeram,
e não podiam puxar a rede, tão grande a quantidade de peixe, tá vendo? Assim, irmão, Deus não está preocupado com essas coisas. Esse jejum, viver pela fé dos outros. A gente tem que viver pela nossa fé. Ele falou para Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. E a Bíblia está dizendo que tudo que não provém de fé é pecado. Se eu não faço pela minha fé, eu estou pecando. Eu estou vivendo pela fé dos outros. Não é o que Deus fez para um, não é para o outro, não. Não adianta eu querer colar. Que nem às vezes a gente tem uma prova na escola, eu vou colar, não tem cola, não. Nosso caminho com Deus é nós. Não é. A Bíblia diz que Deus fez o rico e também fez o pobre. O que é para um é para outro. Deus ele não deixa faltar. Você vê que Elias estava fugindo. Ele falou, ó, come, porque o seu caminho vai ser grande. Quando secou, quando não tinha comida, ele falou, ó, vai lá para a viúva de Serepta, que eu vou te preparar o que comer. Você vê que Deus nunca falou nada para ninguém, não, nunca impediu, ele, pelo contrário, ele sempre preparou o pão, sempre o povo, né, tinha o que comer, que Deus nunca deixou. Então não é esse jejum que Deus se agrada. Está escrito aqui, um jejum que agrada a Deus, é porque o vídeo é curto, mas Deus vai preparar algo para mim ter mais tempo, né? Porque às vezes a gente começa e às vezes para, mas Deus é fiel. Isaías 58 está falando do jejum que agrada a Deus. Né? Será esse jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a cabeça com um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarás isso jejum e dia aceitável, Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as largaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despadeça o jungo. Porventura, não é também que reparta o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, os desabrigados, se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante, tá vendo? Esse é o jejum que agrada a Deus, é a gente se dedicar, ajudar o próximo. Vieram perguntar para Jesus como é que se cumprir a lei. Jesus disse, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumprir, e ele cumpriu. Quer dizer, Mateus 22 está dizendo assim, Mateus 22, 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar o saduceus, reuniram-se em concílio. E um intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste depende todos os mandamentos e toda a lei. Então, quando você ama a Deus, mais do que todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, é esse o mandamento. É esse o mandamento que Jesus deixou para nós. Não é dízimo, não é nada. Ele falou, novo mandamento vos dou, que vocês amam uns aos outros. Leve a carga uns dos outros. Ame a Deus primeiramente. Não é só pensar no pão. O pão é tudo. O pão é trabalho, o pão é festa, o pão é praia, é carro, é as coisas desse mundo. E não adianta. Não adianta eu ficar que nem esses religiosos aí se eu não tirar tempo para a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Medita nesse livro dia e noite para que seja bem sucedido, né? Aí no Salmo 1 está falando a mesma coisa. Né? Que é para a gente tem que meditar na palavra. Então, e conhecer a respeito da doutrina, né? Quando o irmão estiver falando, escrever e ler de novo e reler, a entender. E viver pela nossa fé. Diz que a fé que você tem para ti mesmo. Que o reino do céu não é comida nem bebida. E Jesus disse também que o que nós come e bebe é jogado fora. É jogado fora. Eu não posso comparar a carne que Jesus ele deu na cruz por nós agora com um pedaço de pão. Ele disse, o pão que eu dou pelo mundo é a minha carne.
Só que a palavra dele, ele está dizendo que é espírito e vida. O povo não entende, o povo fica no material. Falando aqui em João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Né? Aí no 63 está falando assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Pois a palavra que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente no meio de vós. Jesus sabia que desde o princípio quem era o que ia trair. Né? Então é espírito. Quando Jesus está falando, não é só de pão viverá o homem. Você tem que ser espiritual também. É o espírito da profecia, que nem a Bíblia já disse. Você tem que meditar. Para Deus estar tirando da gente desse engano, né? Do povo aí. É muita igreja, olha o que diz. João 10, 41 está dizendo assim, ó. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito desse era verdade. Estou dizendo assim, ó, João não fez nenhum milagre, porque João não fazia milagre mesmo. Mas tudo que ele disse sobre Jesus era verdade. E o mentiroso faz milagre. Você vê que João, ele era verdadeiro. Deus deu testemunha dele. E não fez nenhum milagre. O que a gente está vendo de mentiroso fazendo milagre aí e escandalizando o evangelho? Porque a Bíblia diz que Satanás ele ia fazer fogo cair do céu para enganar muitos. Né? Eu agradeço a oportunidade, irmão. É isso. Vamos ler a palavra, vamos estudar. É esse o jejum. É deixar as coisas material de lado e meditar na palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, irmão.